e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. O meu melhor eu quero te dar e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. No santo dos santos tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, você que está nos assistindo mais uma vez no nosso culto de domingo à noite da Igreja Betânia. Seja muito bem-vindo, que seja um momento realmente de você dar o seu melhor para Deus, que seja um momento de você saciar a sua sede, se lançar, te entregar para o Senhor em mais um dia. Esse dia que o Senhor nos concedeu, esse dia que o Senhor nos deu vitória. Sim, vitória porque a gente chegou até aqui. Vitória porque o nosso coração está aberto para adorar o Senhor, para ouvir o que Ele tem a falar aos nossos corações, para levarmos diante dEle as nossas necessidades também. Deus é muito bom e não há nada que esteja fora do controle das mãos do Senhor. E eu peço que, apesar de todas as circunstâncias externas, de todos os outros acontecimentos, que você realmente peça para Deus blindar o teu coração e a tua mente, para que você se foque neste momento,
mesmo distantes, nós estando distantes um do outro, o Senhor, Ele nos une. E nós estamos unidos nessa noite para adorar ao nome do Senhor. Então, concentre seus pensamentos, seus sentimentos em separar esse momento completamente para o Senhor. E vamos estar orando. Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada porque o Senhor é um Deus que nos perdoa. O Senhor é um Deus que nos encoraja a continuar e a não desistir. E falar em perdão, Deus, eu peço que o Senhor nos perdoe, Pai, pelos nossos pecados. Aqueles pecados que às vezes a gente banaliza. E aqueles pecados que não são banais, Pai. E que o Senhor sabe que a gente comete neste momento. Elevamos os nossos pensamentos e corações a Ti, colocando diante de Ti todas as nossas falhas. Queremos Te adorar com o nosso coração e com a mente limpa. E aquilo que foi difícil, Senhor, da gente esquecer, da gente deixar de lado, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e venha nos encher, Pai, para que possamos transbordar da Tua presença e não sobrar espaço para aquilo que não vem do Teu coração. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala a nossa mente, ao nosso interior, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Que possamos ser cheios de Ti e Te dar o nosso melhor hoje, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Também oro, Senhor, pelo dia de amanhã, que é o dia das crianças, Pai. Olha para o nosso Brasil, Pai. Crianças em diversas situações diferentes. Senhor, mas a Tua misericórdia as alcança onde quer que elas estejam. Para entrarmos no reino dos céus, Senhor, nós precisamos ter o coração como de uma criança. Porque criança é um ser puro. Criança tem curiosidade, Senhor. E quantos adultos têm o coração fechado para a Tua presença, mas criança tem interesse, tem curiosidade, tem pureza. Então eu peço, Pai, alcança, Senhor, cada criança desta nação, repreendendo todo mal, toda obra contrária, todo trabalho, Senhor, contrário à Tua presença, que caia por terra em nome de Jesus e que os Teus anjos, Senhor, estejam para guerrear a favor dessas vidas. Supra as necessidades, Senhor. Supra, Senhor, as necessidades não só de alimentação, mas a saúde, a educação, Senhor, que é primordial, que é essencial no nosso país. Que sejam crianças livres do contato com a violência, do contato com as drogas, de tudo aquilo, Senhor, que enfraquece a nossa sociedade, que nos afasta de Ti, que o Senhor possa livrar essas crianças. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Maior é o que está em nós, maior é o que está naquilo que o Senhor colocou em nós do que todas as circunstâncias desse mundo. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, todo o perdão, tudo isso é herança que o Senhor deixou para nós, a vida eterna. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber, nada mais nos resiste. Declare: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você crê? Você crê que você está debaixo das bênçãos do Senhor, que você está debaixo da autoridade de Deus na sua vida? Então declare esse louvor tomando posse.
de toda a vida, de todo encorajamento, de todo perdão, de toda capacitação que o Senhor te deu. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tome posse, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Declare. Do que o que está. Declare com força e com autoridade. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Aleluia. É tão bom quando a gente pode louvar o Senhor. Então deixa o Senhor ouvir o seu louvor subir aos céus nesta noite como incenso, como aroma suave e agradável a Deus. Não há Deus como tu. Louve Ele, não há Deus. Não há Deus como tu, Que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. não há Deus como tu, Não há Deus. Não há Deus como tu, não há Deus como tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Eu abro o coração. pra te adorar. Adore ao Senhor, abra teu coração para adorar. Levanta minhas mãos, levanta as minhas mãos pra te exaltar. Eu ergo a minha voz pra te louvar. Não há Deus como tu. Eu abro o coração. Eu abro o coração pra te adorar. Levanto as minhas mãos
santo, 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 santo. Pai, dá-nos de beber, Senhor, a água da fonte da vida, Pai. Precisamos beber da Tua água, Senhor, todos os dias. Precisamos nos renovar na Tua presença todos os dias para que não possamos ter sede, Senhor, de situações externas, daquilo que não Te agrada. Aleluia. Nada é igual ao Seu redor, tudo se faz no Teu olhar. O universo se formou no Seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ao dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente aos ateus, ninguém explica Deus. Ninguém pode explicar ao Senhor. Aleluia. Nada é igual ao Seu redor, tudo se faz no Seu olhar. O universo se formou no Seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber a água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Você acredita? Ninguém explica. Explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Se duvida, você acredita?
de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do quente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Amém. Boa noite. Que a paz de Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Espírito Santo comunique a você, ao seu coração, aquelas palavras que só você tem a capacidade de compreender, de entender, que é o Senhor. Eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 9. Os perigos da viagem. Diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga do navio, mas também para a nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaclião, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos indo levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar numa ilha. Oremos. Senhor, nós mais uma vez nos encontramos diante da preciosidade que é a sua palavra, que em momentos de tantas especulações, de tantas perguntas, o Senhor vem trazer resposta ao nosso coração. Fala mais uma vez ao seu povo, em nome de Jesus. Amém. Olhar para essas tempestades da vida, olhar para esses momentos
De uma coisa nós precisamos sempre: estarmos todos atentos às mensagens, aos avisos, aos alertas que Deus nos dá. A gente entra nessa... Aqui nós estamos falando da viagem de Paulo, que foi levado para a Itália porque apelou a César. E nessa viagem, onde estava Paulo, seguindo o propósito do seu coração, que era ir à Itália e depois Espanha, estava no coração dele. E no meio dessa viagem, uma tempestade. E nessa tempestade, um homem que encontrou-se com Jesus e a partir desse dia resolveu dedicar a sua história, a sua vida ao Senhor. E nessas turbulências, e a gente apelidou de tempestades da vida, perdemos um pouco o controle das coisas. Uma coisa que nós precisamos aguçar é estarmos atentos a esses avisos sonoros de Deus, esses sinais que o Senhor envia, alertas, advertências. Ele seguiu em direção à Itália, tudo parecia normal, tudo estava dentro do protocolo, toda a programação intacta. Verso 10: Senhores, eu vejo que essa viagem será trabalhosa, com dano e prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Uma viagem com bom barco, uma viagem com bons comandantes, uma viagem com excelentes marinheiros experientes. Ou seja, tudo bem resolvido, né? Tudo bem preparado. Barco excelente, marinheiros experientes. Os passageiros da viagem então estavam em segurança, seguiam bem. Os avisos, os alertas, as advertências, não notaram. Olharam para o barco, olharam para a capacidade do capitão, do comandante, olharam para a experiência dos seus marinheiros e pensaram: bem, não precisamos dar atenção para o que ele está dizendo. Logo, iniciando a viagem, olhando que estava tudo regularizado, não é assim a vida? Está tudo bem. Aonde eu me encontro agora, no momento que eu estou na minha vida, alguns pensam assim: eu não posso ser abalado, nada vai me abalar. Logo que iniciaram a viagem, começaram a soprar ventos contrários. A vida é cheia de surpresas se nós não fazemos uma leitura mais ampla, se não saímos da nossa leitura restrita, opaca, e enxergamos o todo. Porque ela envia sinais, ela envia advertências, ela nos manda mensagens. Paulo estava nesse barco, Paulo, servo do Senhor, designado para uma missão de pregação aos gentios. Paulo estava no barco e advertia: você está olhando a sua vida, está tudo bem, está tudo organizado, você chegou onde gostaria, mas essa viagem será trabalhosa, com muito dano e prejuízo. Paulo nos ensina a ter bom senso nos projetos, na vida, nas coisas que nos debruçamos, nos propósitos que estabelecemos no coração. Mesmo com o Senhor,
mesmo com uma missão designada por Deus, aprender a ler as placas no caminho, estar atento às mensagens, aos envios sonoros de Deus. Então aprenda a discernir os detalhes e os sinais do que Deus está lhe falando. Não olhe para a sua estrutura financeira ou para a sua vida, se está bem apoiada, se nada poderá te abalar. Dentro do navio, desse navio seguro, com um bom comandante, com marinheiros experientes, não ouviam, não atentavam para a voz de Deus através de Paulo. Não escutavam o que Deus estava dizendo através de Paulo. Não davam crédito à voz de Paulo. E assim acontece um pouco com a nossa vida. Olhamos para as seguranças que criamos, para o lugar que chegamos, e às vezes somos surpreendidos pelas tempestades. Não deram crédito à palavra de Paulo. Fitaram os olhos na sua estrutura, no seu barco, nos seus marinheiros, no seu comandante. No verso 11 nós fizemos a leitura que eles davam mais crédito ao comandante, mais crédito ao piloto, ao mestre do navio do que aquilo que Paulo dizia. Mas é óbvio, né, também? Quem era o profissional? O piloto, o comandante? Quem entendia de embarcação? Quem tinha carteira de habilitação? Quem fez curso de arrais para pilotar? Tinham que ouvir o piloto? Tinham que ouvir o técnico? Tinham que ouvir aquele que do conhecimento, aquele que sabe tudo. Mas ouvir outras pessoas pode ser importante. Não se fechar a nossa arrogância ou entender só aquele que é técnico, aquele que é competente, aquele que é inteligente. Precisaríamos então ouvir mais os sábios e aprender muito com eles. Porque o inteligente, ele é técnico. Ele aprende uma coisa e ele é preso àquilo, e ele aprende com facilidade. Mas o sábio talvez dá um passo a mais, porque ele aprende, ele entende, mas ele faz uma leitura mais ampla da vida. Aqui nós temos um cara técnico, um cara que conhecia de embarcação, mas nós tínhamos um homem chamado Paulo, que fazia uma leitura da vida mais ampla. E o centurião, em algum momento, deve ter pensado, né? O centurião que era o gerente, o chefe do barco ali, o organizador, aquele que zelava pela segurança dos que estavam a bordo. Ele deve ter pensado, mas esse Paulo entende muito de Bíblia, mas pouco de mar. Você já ouviu alguma coisa assim, né? Alguém falando com você, você entende muito de Bíblia, você entende muito de tocar teclado, isso você não entende. E às vezes desprezamos os avisos sonoros de Deus, que pode vir de qualquer lugar. Inclusive, Deus utilizou animais para comunicar ao seu povo. O centurião desprezou uma advertência de Paulo. Seguiram viagem. Temos bom barco. Temos bom comandante. Não é seguro ficar seguindo pela vida, meu irmão, minha irmã. Não é seguro ficar conduzindo a sua história sem observar esses sinais, sem pegar essas mensagens. Na vida nós precisamos buscar conselhos, nós precisamos buscar orientação destes que andam com Deus e que fazem uma leitura mais ampla da vida. E, geralmente as pessoas buscam por um conselho, desejam ouvir alguma mensagem para lhes ajudar naquele momento, mas elas não satisfeitas porque elas querem ouvir a sua própria opinião na boca de outro. E quando você a confronta, quando você diz, olha, isso pode ser prejudicial, às vezes arrumamos uma inimizade.
Mas é essa a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Na vida nós precisamos buscar conselhos, orientação. E quando desprezamos esses conselhos, e diferente daqueles que estão com o Senhor, mas que fazem uma leitura bem abrangente da vida, e se não atentamos para isso, corremos o risco e sofremos danos. Quantas frustrações, quantas decepções, quantas decisões equivocadas, quantas vezes tomamos a iniciativa com o argumento: ao meu tempo de Deus aqui acabou, ao meu tempo acolá acabou, porque decidimos na vida, decidimos no coração, sem buscar orientação daqueles que caminham conosco, sem estarmos atentos aos avisos solenes de Deus. Aprenda uma coisa, que nem sempre a voz da maioria é a certeza de que as coisas vão dar certo. E nem sempre a voz da maioria, aliás, nunca foi a voz da maioria ser a voz de Deus, nunca foi. A maioria, a decisão da multidão, nunca esteve associada à voz de Deus. Porque a maioria era da decisão, a maioria era da opinião que partissem. A maioria, naquele momento daquele barco, disse: vamos seguir viagem. A maioria decidiu: não vamos ouvir Paulo. E às vezes queremos ouvir a maioria. Josué e Caleb pronunciaram isso, eles comunicaram: olha, a maioria, os meus irmãos amedrontaram o coração do povo, mas eu, Josué e Caleb, não, ficamos contra a maioria. A maioria nem sempre sabe discernir a vontade de Deus. Quem vocês escolhem? Diziam talvez para Paulo: você é um homem sem fé, não é? Talvez devem ter falado para Paulo: você não acredita em Deus? Podem ter falado para Paulo: mas que Jesus é esse que você prega? Você está com medo de uma viagem de barco? Podem ter criticado, podem ter zombado da fé de Paulo, porque ele estava com medo de seguir viagem. Ei, Paulo, você precisa confiar em Deus. Podem ter falado com Paulo, como é atualmente o clichê evangeliquez brasileiro: ei, Paulo, amarra as forças contrárias. Amarra. Bom senso. Ei, Paulo, ora aí. Ei, Paulo, você não confia? Hora que passa. A gente sabe que na realidade da vida nem sempre passa. E a gente também não precisa e não deve ficar orando e com a oração almejando uma bênção, comprar uma bênção, ou obter de Deus alguma coisa, uma cura. A nossa dedicação à oração, o nosso envolvimento com Deus é um desdobrar-se no Senhor, é envolver-se em Deus, não é um propósito de oração para obter algo de Deus. Talvez tenham feito isso, e essa maioria não discerne, não consegue discernir o que é a vontade de Deus, e seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em grandes encrencas, em grandes problemas. Muitas vezes, e muitos casos que nós notamos, vivemos, seguimos a nossa vida, realizamos pelo simples fato de que a maioria faz. A maioria foi para lá. A maioria sempre fez isso, pastor. Cuidado com a maioria. Aprenda a decidir por você. Faça as tuas escolhas e ouça a voz de Deus. Jesus era crítico às maiorias. Jesus era crítico às grandes massas. Será que você nunca leu nos evangelhos de que a maioria
as grandes massas se aproximavam e ele se retirava, ou então ele alimentava e se retirava? Quem não ouve esse conselho, quem não escuta essa voz de Deus, quem não pega esses avisos sonoros, geralmente sofre consequências tristes. E aqui eles nos mostram 5 consequências por não ouvir, por não estar atento a essa advertência dos céus, por não estarem atentos aos avisos de Deus através de Paulo. Primeiro, era uma aparente segurança. Olha isso, uma aparente segurança. Pensavam ter alcançado o que desejavam. Pensavam eles que já estava tudo certo, soprando brandamente o vento, pensando eles ter alcançado o que desejavam. Levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha. Em algumas tempestades da vida a gente tem essa leve aparência de que as coisas estão resolvidas, que está seguro. Zarparam de Creta, zarparam contrariando o conselho de Paulo, que falou: vamos ficar aqui. E quando seguiram viagem e já perceberam um vento brando, águas tranquilas. Certamente alguém ali deve ter havido um bochicho entre do navio, com certeza zombando de Paulo. Vento brando, águas tranquilas e aquele bochicho, aquela conversa. Olha Paulo, olha o homem de fé, olha o homem que segue Jesus. Falou para não seguir viagem que ia ser perigosa, e o vento está brando, as águas estão tranquilas. Porque vento brando e águas tranquilas fazem a gente confundir as tempestades da vida. Ludibriam, pensamos estar tudo bem, mas na verdade não estamos, porque vem o perigo, e diz o texto que logo depois do vento brando veio o tufão. Só que você não se preparou para o tufão, né? Só que você não se preparou para a tempestade, porque você optou em seguir a maioria, em não ouvir os conselhos de Paulo, e não se resguardou de que um tufão se aproximava. A crise chegou, o mar se revoltou, de repente, não mais com de repente, um tufão chega, a vida se transforma, tudo vira de cabeça para baixo e você fica como? Não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroclão. A vida virou de cabeça para baixo. Você perdeu a capacidade de administrar, porque você não se atentou. E quando isso acontece, ficamos com um sentimento de impotência. É aquela frase: pastor, perdi o chão. A fúria dos ventos era tão grande que perderam o controle do navio. Ficamos impotentes diante dessas situações porque não atentamos. E quando estamos prevenidos, quando estamos atentos, com previdência nas demandas da vida, o navio não obedecia mais o controle. Eles insistiam, eles trabalhavam, tentavam governar o navio, mas não tinha condições, fugiu a capacidade de administrar. E as coisas fugiram do controle e a vida ficou de ponta cabeça, porque você não atentou para esse link, para esse ponto, para essa vírgula. Fomos deixando levar, né? Não é? Não é assim? Não é assim que eles fizeram? Foram deixando levar, foram seguindo, porque a vida já estava ruim, mas a gente conseguia resolver. Eu tinha um probleminha ali, um cisco aqui, mas eu fui com ele.
Isso geralmente repercute em muitos prejuízos. Verso 18 e 19 diz isso para a gente. Diz o texto que o que fizeram para se salvar. Como eles conseguiram sobreviver? Aliviando o barco, tendo prejuízo, perdendo as coisas, porque não administramos bem, porque não entendemos que naquele momento era para guardar, porque não entendemos que naquele momento era para ser mais prudente, porque não entendemos que naquele momento era para ser mais responsável, e agora, para sobreviver, eu preciso perder, eu preciso sofrer, eu preciso perder o pouco que eu tenho ainda para ter a possibilidade de sobreviver. Precisariam então aliviar o navio, jogar fora os seus bens para salvar a vida. Não é assim que acontece? Perde os bens para salvar a vida, perde a vida para obter bens. É a lógica que muitos seguem. Houve muitos prejuízos, grandes perdas financeiras, porque o caminho dessa desobediência, dessa não audição dos desígnios ou das mensagens solenes de Deus, é um caminho de perdas, é um caminho de muitas perdas. E quando isso acontece, se estamos em aparente segurança, parece que tudo vai bem, não, e de repente tudo vira de cabeça para baixo, chega o perigo, chega a impotência, eu tenho prejuízo. Uma coisa chega no nosso coração, sabe o que? Desesperança. Verso 20 diz para nós que eles ficaram sem sol e estrelas, e caiu uma grande tempestade. No meio do mar, ao léu, sem sol e estrelas. Não sabiam discernir entre o dia e a noite. Quantos não vivem assim? Quantos não estão conduzindo as suas vidas assim? Já não sabe discernir o que é dia e noite. Já não sabe o que é almoço e janta. Já não sabe o que é prioridade na vida. Dorme na hora que tem que estar acordado e acorda na hora que tem que dormir. Porque a desesperança tomou conta do coração, porque não demos ouvidos aos anúncios de Deus, e dissipou-se, então diz o texto, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. A morte parecia inevitável, a morte bateu na porta e falou, estou aqui, vou levar todo mundo. Mas você que me ouve nessa noite, que acha, que pensa que chegou ao fim, com essa sensação de jogar a toalha, de desistir de tudo, pelo maior desespero, pela maior tristeza da vida, pela maior angústia, pela maior desesperança, o maior de todos os desesperos é essa incapacidade que a gente tem de esperar, e a gente joga a toalha, desiste de tudo, acabou a minha vida. Não caia nesse desespero, o maior de todos, o que pensamos, não vou conseguir. Você precisa crer que as coisas vão mudar. Você precisa acreditar que mesmo nos momentos da vida que você não deu ouvidos, que você não esteve atento à voz de Deus, que você não ouviu conselhos, de que você resolveu desprezar aqueles que te alertavam, e se chega o desespero, a desesperança, e você quer jogar a toalha e abandonar tudo, porque eu te insisto nessa noite, busque esperar, acalme o teu coração, e acredite que as coisas vão mudar. E nessas tempestades da vida, mesmo que você não esteja atento aos sinais de Deus, às advertências de Deus, olhe para o Senhor e não olhe para as circunstâncias que cresceram de tal monta que parecem te engolir, absorver toda a tua esperança. Verso 23 e 26, porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O anjo de Deus, a quem eu sirvo e a quem eu estou,
esteve comigo essa noite. O anjo de Deus esteve com Paulo no mar tranquilo? No vento brando? Não. O anjo de Deus esteve com Paulo no meio da tempestade, quando não se discernia entre dia e noite, quando não tinha mais sol nem estrela. O anjo de Deus apareceu a ele e o falou. Nas tempestades da vida, assuma a experiência de Paulo, porque você está ouvindo essa palavra. Encoraje as pessoas. Seja porta-voz de esperança. Se desprezar a tua fala, se não acatar o teu conselho, se você alertou, se você advertiu, mas não perceberam, você está no mesmo barco. Mas é a sua disposição e a sua capacidade de encorajamento que devem ser ressaltadas. Se posicione como Paulo, agente de vida. Porque muitos se reportam da seguinte maneira: ninguém me ouviu, agora que todo mundo morra. Ah é, anjo? Fala só comigo, deixa todo mundo sofrer. Ah, eles não atentaram no que eu estava falando, agora eu não quero saber. Não, se posicione como Paulo, como agente de vida. Paulo estava na tempestade e tinha um propósito para isso. Ou você fica chorando as tempestades da vida, as tempestades da sua família, porque estamos no mesmo barco. Eu com a minha família, você com a sua família. E vamos então todos ter essa disposição. Na tempestade, uma coisa precisamos fazer. Mesmo se você não foi atendido, mesmo se não ouviram a sua voz, na tempestade abandone o medo, não tem outra alternativa. Abandone o medo e encoraje as pessoas. Medo aumenta a nossa sensação de perigo. Medo tenta nos paralisar. O sábio, ele tem medo. E o medo ajuda-o a organizar, a entender aonde ele pode pisar. O sábio, ele tem medo, mas ele não se deixa vencer pelo medo. Ele faz do medo uma possibilidade de ser mais prevenido. Na tempestade, abra os olhos nessa noite para a intervenção de Deus. Esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Um anjo de Deus está contigo essa noite, dizendo-lhe, diga seu nome, Sérgio, não temas. É preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Na noite fria, turbulenta, na maior tempestade, lembre-se que Deus está com você. Os amigos desapareceram. A família às vezes não podemos contar. Mas Deus aparece e fala conosco: não temas. Você vai superar esse momento. Reestruture na sua cabeça as suas bases. Aonde estão fincadas? Seu carvalho de justiça. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Vou ler o verso 29, que nós não fizemos a leitura. Diz assim, é um outro sermão, do 27 ao 44, é uma outra pregação, mas o 29 diz assim: receosos que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Paulo advertiu, Paulo alertou, não deram atenção à sua palavra, zombaram com certeza quando o vento estava brando, quando as águas estavam tranquilas, mas no momento que o barco precisou, ele se levantou, ele animou as pessoas. Essa é a nossa tarefa. E alguns começavam a pular do barco, de botes.
É nesse momento que o anjo chega e fala para ele: não pula do barco. É nesse momento que talvez Deus se aproxima de nós e fala assim: não pule do barco. E quantos desistem? Quantos pulam? Quantos seguem a sua vida? Na noite fria, turbulenta da tempestade, lembre-se sempre disso: Deus está comigo. E por maior que sejam todos os teus desesperos, tenha a capacidade de esperar e crer que as coisas mudam. E lance âncoras. Ore, lance âncoras. Eles lançaram âncoras. Eles acreditavam: Deus está conosco. Eles tinham esperança. Esperar em Deus e somente em Deus. Quando tudo parece errado, esperar em Deus. Quando os nossos recursos esgotam, os recursos de Deus continuam ilimitados. Verso 26. É necessário que vamos dar numa ilha. É necessário chegarmos numa ilha. Tenha certeza que você vai superar essa etapa. Paulo saiu da tempestade sem nada. O que Paulo tinha reservado, o que Paulo guardou, e mesmo alertando seus amigos de viagem, que a viagem seria de muitos danos, de muitos prejuízos, mas ele estava no barco, e por estar no barco sofreu as mesmas perdas. Saiu da tempestade sem nada, para a partir daí começar tudo de novo. Saímos sem nada, perdemos na vida, temos prejuízos, danos, para a partir daí Deus começar tudo de novo. E você acha que o jogo acabou? Você acha que a história está perdida? A gente perde, a gente sofre derrota. Mas a partir daí, Deus reinicia o processo de transformação e faz tudo novo. Feche teus olhos, quero orar com você. Qual é a tua inquietação? Eu não sei o que incomoda o teu coração. Eu não sei se você está como alguém que, mesmo alertando, mesmo advertindo, acabou experimentando certa tempestade, porque estava no mesmo barco. Eu não sei se te deram ouvidos, se não atentaram para aquilo que você dizia. Você também sofreu danos. Eu não sei se você é aquela pessoa que não ouviu mesmo, não esteve atenta, não percebeu os avisos de Deus, os avisos solenes do Senhor, resolveu seguir a sua vida, não atentou para aquilo que te diziam e sofreu danos. Não sei se você é aquela pessoa que olhou para a sua estrutura, para a sua capacidade, para o seu potencial, aquela pessoa que imaginou: isso nunca vai acontecer comigo,
Mas a vida te surpreendeu, né? Aconteceu. Se você é aquela pessoa que alertou, mas ainda sofreu danos, se você é a segunda pessoa que não atentou, que não ouviu, sofreu danos, se você é essa terceira pessoa que se guardou na sua estrutura, na sua capacidade e sofreu danos, não importa quem você é nessa história, o que importa é crer que as coisas mudam e que não importam os danos, a partir disso Deus vai fazer tudo novo. Você nunca ficará isenta de novas tempestades, elas chegarão, mas você estará mais preparada, você vai ouvir os sinais, estará atenta aos avisos de Deus, e por estar mais preparada, há de superar com mais facilidade. Então, se você está nessa segunda tempestade, você sabe, as coisas vão mudar. Se você está na primeira, as coisas vão mudar. Eu quero orar por você. Senhor, todos nós nos colocamos diante de Ti. Te agradecemos porque mesmo em meio às tempestades, se fomos lançados ou se provocamos as tempestades, não importa. Acreditamos que o Senhor vem falar conosco. Acreditamos que é no meio da tempestade da vida que o Senhor venha dar os seus alertas e dizer: não temas, você vai chegar numa ilha. Não temas, eu tenho promessa de restauração, de transformação. Obrigado, Senhor, por vir estar conosco, por não nos deixar, por mandar a sua mensagem, por insistir e por ter zelo a nossa vida. Nos ensina a ter fidelidade nas relações e não abandonar os compromissos e estar ali firmes, Pai. E nessa noite eu quero proclamar uma bênção muito especial para todos que nos ouvem. Que o Senhor vá ao encontro de cada coração e despeja abundantemente esperança, muita esperança. Tira o desespero, que não coloquem os olhos nos prejuízos ou nos danos, mas que atentem que o Senhor há de transformar esse cenário, em nome de Jesus, amém. Amanhã, dia das crianças, hein? Um beijo para a criançada, que Deus abençoe a vida de vocês. Betânia Kids está aqui. Essa música, criança? Feliz é o nome do Senhor, Feliz é o nome do Senhor, para sempre. Criançada, que Deus abençoe. Feliz dia das crianças. Vocês são especiais demais aqui na igreja. Pode trazer a criançada, que eu já falei. Esse segundo andar pertence às crianças da Betânia. Pastora Cida vai fazer um movimento aqui com a Rayane, uma coisa extraordinária. Segundo andar, a bateria não vai precisar mais, porque não botar a criança lá em cima e ela já vai fazer a bateria lá. Amém? Vamos receber a bênção, que Deus abençoe vocês. Eu quero antes fazer uma oração especial pelo Dia das Crianças, pela Betânia Kids, pelos projetos, pelos vídeos que a Cida tem produzido aí, e a tendência é cada dia mais material para suprir a demanda, que a criançada que vai chegar aqui vai ser uma bênção. Senhor, nós te amamos, nós servimos ao Senhor, o nosso coração está em Ti. Nós pedimos que o Senhor abençoe todas as crianças, todas, Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre elas. Abençoe nossas crianças aqui da Betânia Kids, que a Tua graça esteja sobre elas e sobre todas as suas famílias, enviando prosperidade, paz, saúde. Clamamos, Senhor, pela nossa equipe aqui da Betânia Kids, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor lhes dê sabedoria, que o Senhor lhes encoraje com esse trabalho tão nobre, tão esplêndido, tão cheio de graça e de bondade, levar crianças até a Tua presença, Senhor. Que o Senhor lhes dê e capacite cada vez mais, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a
comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Criançada, aproveite amanhã. Na presença dos anjos, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, a igreja, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, tchá, 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 te louvar.